O seu carro não tem vida própria. Parece óbvio, né? Mas para algumas pessoas que têm medo de dirigir, o carro tem sim vida própria. Eu, por exemplo, quando tinha medo de dirigir, sequer sentava no banco do carona ou do motorista de um carro desligado. Na minha fantasia, no meu pensamento catastrófico e sabotador, o carro ia sair andando comigo dentro, mesmo em ponto morto, desligado e com freio de mão puxado. Isso é muito próprio de nós quando temos medo de dirigir. Pode perceber, uma pessoa com medo de dirigir, a gente pergunta, qual é o seu medo? Eu tenho medo de bater, eu tenho medo de atropelar alguém, eu tenho medo de causar um acidente, eu tenho medo de subir na calçada, medo de bater em um poste. Ou quando a gente pede para que essa pessoa que é habilitada dirija um pouquinho para a gente fazer uma avaliação, eu chegue perto do carro, ela diz, eu não vou conseguir, eu vou bater. Ela dá uma certeza tão grande, que chega a ser a certeza assim, eu estou vivo porque eu respiro, eu vou respirar. É a mesma certeza que ela te dá. Assim como ela tem certeza que ela está viva, o coração bate e ela respira, ela te dá essa certeza, eu vou bater. O medo de dirigir é tão grande e a falta de controle do veículo, ela é tão grande também que chega a dar certezas para a pessoa. A sua certeza nesse momento não deveria ser eu vou bater, porque a partir do momento que você tiver controle do carro, você não bate. Deveria ser eu fui tão mal formado e eu tenho tanto medo desse carro, tanto medo da má formação que eu tive, que se eu pegar esse carro, provavelmente não vai dar coisa boa. Leia-se, não tenho qualquer controle sobre o carro. O carro, gente, é um monte de lata, é um monte de fio, é um monte de tantas coisas. Ele não tem vida própria. O carro só faz aquilo que o seu condutor manda. Se o seu condutor mandou bem, o carro faz. Se não mandou, não vai fazer. O carro não se liga sozinho, precisa de um condutor para ligar, um motorista para ligar esse carro. O carro não anda sozinho, precisa que alguém engate a primeira marcha para que ele seja colocado em movimento. O carro não faz curva sozinho, não vira volante sozinho ao ponto de subir numa calçada e pegar um pedestre, pegar uma lixeira, pegar qualquer pessoa que esteja passando. Se você tem essa sensação de que o seu carro é uma arma, de que você não controla e de que ele é que vai assumir o controle, seja parado ou seja em movimento, quando estiver dirigindo, pode ter certeza que você não aprendeu, pode ter feito lá 20 aulas, 25, 500 aulas e não aprendeu o básico, que é ter controle sobre o seu veículo. Isso é um alerta muito importante, porque se você for para o trânsito dessa forma, achando que o carro tem vida própria, achando que o carro é que manda, e alimentando todos esses medos, não vai dar coisa boa. Não vá para o trânsito dessa forma. Você tem que primeiro compreender o para que serve cada pedal, a função de cada pedal e o uso combinado dos 3 pedais do carro: embreagem, freio e acelerador. São 3 pedais para 2 pés, mas não é coisa de ET, não. A gente vai usar um de cada vez e, no máximo, 2 pedais de forma combinada, juntos. Quando eu digo para vocês, estimulo vocês aos treinos, quando eu digo treinos, eu não digo para os senhores pegarem seus carros sem controle dele e irem dirigir em linha reta, trocando marcha e apertando pedalzinho de acelerador. Não é isso. Quando eu digo treinem, eu digo carro parado, rua calma, longe do trânsito, longe do estresse da buzinada dos outros motoristas. Façam
esse carro obedecer ao seu controle. 1 centímetro ande com esse carro sem ele morrer. Pare sem ele morrer, saia de novo sem ele morrer. Coloque um obstáculo na sua frente, caixas de papelão na sua frente e vá se aproximando. Coloque caixas de papelão ao lado e vá trabalhando noções de espaço. Não vá para o trânsito num voo cego. Não vá para o trânsito sem saber o que você vai fazer. Você é um sério candidato a um acidente por imperícia. Márcia, mas estão mandando lá em casa eu ir para o trânsito porque faz tantos anos que eu tenho carteira e eu não dirijo e agora tenho uma oportunidade de emprego, ou eu tenho uma pessoa doente na família, ou eu vou precisar desse carro para minha mobilidade, para realizar meu sonho, seja qual for o motivo. Quer dizer que você ficou um montão de tempo sem dirigir, sequer se aproximava do carro, até agora o carro era um inimigo, e você, na marra, quer entrar dentro desse carro e dirigir. Como alguém que já dirige há muito tempo. Você quer fazer isso sem treino, né? Você quer, por um passe de mágica, entrar ali, vai com medo, mesmo de qualquer maneira, e dirige. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe por quê? Porque está faltando responsabilidade, está faltando técnica, está faltando treino. Está faltando você tomar uma atitude de enfrentamento e sair da zona de conforto com responsabilidade. Não basta dizer que tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto com responsabilidade. Procurando um profissional que não seja dessa escola antiga, caduca, saturada, decadente, que ensina a botar o carro em movimento procurando ponto de tremidinha, que já joga você logo dentro de um carro com comando duplo de pedal e solta no trânsito repetindo os mesmos erros da sua formação. Tem que ser um profissional que vai dar atenção emocional para você, que vai tratar tanto da parte prática quanto do acolhimento emocional para trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, a sua expectativa, altas expectativas de voltar a dirigir em pouco tempo. Tem que ser um profissional que entenda e que invista na sua formação, no seu resgate como condutor. Que antes mostre para você a função de cada pedal. Que antes lhe ensine a fazer o carro comer na sua mão. Um profissional que não te jogue no trânsito, que vá com você para uma rua calma, uma rua tranquila e faça você reaprender, ser resgatado, aprender de uma forma significativa, que valorize a sua autoestima, de uma forma preventiva, que lhe ajude a buscar a união entre a teoria e a prática de dirigir, porque a teoria é muito importante. Teoria que eu digo é legislação. Dirigir não é colocar a máquina em movimento e ter controle somente sobre ela. É você chegar em um cruzamento, saber de quem é a preferência, saber ler a mensagem das placas, saber ler as mensagens das placas. É você estar em uma via e saber como se comportar, como dirigir com segurança, como manter uma distância de segmento, conhecer a sinalização das placas, conhecer a sinalização pintada no solo. É muito importante e isso é fundamental. Não adianta você pagar aula para habilitado e o instrutor te soltar dentro de um carro de comando duplo na hora do pico ou com um trânsito mais calmo e mais tranquilo, só te botando para andar para frente. Ponha na sua cabeça que os seus problemas vão começar na hora que você tiver que reduzir, convergir, na hora que você tiver que fazer uma redução, uma conversão,
na hora que você tiver que dominar o carro em movimentos lentos, refinados, em manobras sem velocidade, para tirar seu carro de uma vaga apertada. Dirigir não é só andar em linha reta, isso aí você já sabe. Na primeira aula você vai, pega uma reta, sai apertando o pedalzinho de acelerador e trocando marchinha. Não é isso que a gente quer. Os meus alunos, na primeira aula, reaprendem tudo. O carro não vai escapar, não vai bater no carro de trás, jamais ele vai atropelar uma criança, um animal, qualquer outra pessoa. Detalhe, aulas no carro do próprio aluno. Se você ainda é aquele tipo de pessoa que pensa que o seu carro tem vida própria, entenda que não. Entenda que existem aqui no nosso canal de vídeos uma série, são mais de 300 vídeos, tem videoaulas, tem exercício emocional, mental, prático, de controle de pedal, de marcha, de tudo que você precisar. É um canal para iniciantes. É o canal para você que está começando, para você que acha que nunca vai dirigir, para você que já ouviu dos outros que você não nasceu para dirigir, que dirigir é dom, para você que já ouviu de algumas pessoas que estavam lhe ensinando, inclusive profissionais que estavam sendo pagos para lhe ensinar, dizendo que você não vai aprender por causa da sua idade, dizendo que você não vai aprender por causa disso ou por causa daquilo. Talvez até você já tenha virado piada na boca daquele que foi te ensinar e depois saiu comentando e dizendo para os outros que você é um cabeça de bagre, um cabeça de mula, um cabeça de jegue. Aquela pessoa que está sendo paga para lhe ensinar, nem sempre ela está conseguindo fazer isso e abandona o aluno com todas as suas expectativas. Quando a gente conversa com o aluno e diz, eu vou dar aula para você, você tem a vida de uma pessoa nas suas mãos. Não só na questão da segurança, mas na questão da expectativa, do sonho daquela pessoa. Muitas vezes ela economizou o dinheiro que não tinha, muitas vezes ela pediu dinheiro emprestado, muitas vezes ela deixa de fazer alguma coisa para a qual ela estava economizando há muito tempo para investir no sonho dela de aprender a dirigir. Porque, por algum motivo, ela precisa muito de dirigir. E nós não podemos frustrar essas pessoas. Nós não podemos e não temos o direito de frustrar o sentimento das pessoas. Nós temos de ser bons profissionais éticos. Temos o tempo inteiro que nos profissionalizarmos em pessoas. Pessoas. Nós lidamos com seres humanos e temos que ter a humildade de compreender as necessidades de cada um. E a primeira tarefa que nos compete é não só dizer para o nosso aluno, mas explicar para esse aluno, mostrar para ele que o carro não tem vida própria. Que esse medo de bater no carro da frente, medo do carro voltar na ladeira, medo do carro subir a calçada, medo do carro, o carro é sempre o carro, como se o carro tivesse vida própria. Tudo isso não existe a partir do momento em que você sabe, faz o exercício correto, o exercício certo, mostra para você mesmo que é você que tem controle sobre o seu carro, que o seu carro só vai fazer aquilo que você quiser e aquilo que você determinar. Por isso, a importância do ensino e da aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular, o método decomposto que eu desenvolvi em 2012, comecei a pesquisar em 2008, desenvolvi em 2012, com 3 livros, saindo o 4º livro agora, justamente para mudar o modo como se ensina e como se aprende a dirigir no país. É muito importante que você acompanhe as videoaulas aqui do canal, preste atenção, não é só para assistir vídeo e depois achar que decorou e vai para o trânsito executar, que não dá certo. Você tem que levar seu carro para uma rua calma, uma rua tranquila,
você tem que fazer os exercícios, você tem que aprender a ouvir a resposta do carro, você tem que aprender a trabalhar as suas emoções, os seus pensamentos sabotadores, ruins, negativos, que te dizem que você não vai conseguir. Você tem que olhar para dentro de você, se acolher emocionalmente e se preparar para os treinos. Geralmente, quando se olha para alguém com medo de dirigir, se olha uma cifra. Alguém sempre vai ter um produto para vender para uma pessoa com medo de dirigir. Sejam aulas, sejam métodos milagrosos de perder o medo de dirigir em questão de horas, o que não existe. Sempre vai querer vender sessão de terapia, sessão de hipnose, florais de bar, bala aromática, qualquer outra coisa, adesivo para colar no carro. A indústria do medo de dirigir movimenta milhões e eu diria até bilhões. O que as pessoas não estão vendo, que por trás daquilo que elas querem vender, pacotes e pacotes de aulas e terapias inovadoras e um monte de coisa, é que por trás desse medo de dirigir existe um ser humano. Existe uma pessoa com uma história de vida peculiar, única, que lhe é típica, sentimentos, emoções, pessoas que não são compreendidas na dificuldade que elas têm, pessoas que são vistas somente como cifras, como possibilidade de abrir negócios rentáveis e duradouros, de abrir franquias. Vou abrir quantas franquias a gente tem para pessoas com medo de dirigir? Quantas franquias que tem para atender esse público? Quantos milhões por ano isso rola? Só que nós não podemos olhar para as pessoas com medo de dirigir como elas fossem moedas, cifras, investimentos e possibilidades de ganhos. Cabe a nós sermos honestos com quem tem medo de dirigir e ensinar de uma forma que a pessoa realmente aprenda e se desenvolva e resgate a sua autoestima, tenha a sua independência, a sua liberdade e a sua autonomia, que é saber fazer as coisas dentro do carro. O seu carro não tem vida própria. Se você quiser ter certeza disso, acesse as videoaulas do canal, faça os exercícios numa rua calma, numa rua tranquila, os exercícios mentais, emocionais e práticos, que você vai conseguir construir sim a sua autonomia. Seja sempre habilitado. Se tiver na autoescola, também dá para aplicar esses exercícios durante a aula, sim. Seja sempre habilitado. Procure uma rua calma, uma rua tranquila. Trabalhe os seus pensamentos, trabalhem os seus sentimentos, trabalhem as suas emoções, trabalhem a sua autonomia, resgate a sua autoestima, o modo como você olha para si mesmo. Repense a sua vida. Há vídeos de coaching emocional aqui no canal para vocês também assistirem. Comecem assistindo as palestras motivacionais, emocionais para a superação do medo de dirigir. Dúvidas? Já sabem. Comentem lá nos vídeos que eu responderei a todos. O importante é vocês compreenderem que podem, que são capazes, que se investirem em vocês mesmos, se quiserem aprender de verdade, nada vai pará-los neste processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e como motoristas. Palavra de quem já passou por tudo que vocês passaram, tudo que vocês estão passando, palavra de quem superou e que está aqui para ajudá-los a superar também.